Neste vídeo, você vai entender como a mente de um homem de família foi completamente destruída para dar lugar a uma máquina de guerra biológica. Vamos destrinchar a engenharia tática e o arsenal militar que ele usa para dizimar impérios criminosos sozinho, os pontos cegos emocionais e as fraquezas físicas que quase o levaram à morte, e o impacto definitivo que a sua existência deixou no submundo de Nova York. Seja bem-vindo ao dossiê de personagens. Frank Castle. O submundo de Nova York aprendeu a temer um símbolo antes mesmo de conhecer o homem por trás dele. Uma caveira branca e rústica, pintada à mão, no peito de um colete balístico. Frank Castle não opera nas mesmas regras que os vigilantes mascarados ou os heróis convencionais da cidade. Ele não busca capturar, ele não busca reabilitar, e ele, definitivamente, não faz prisioneiros. Para o crime organizado, desde a máfia italiana até os cartéis internacionais, Castle não é visto como um homem comum, mas sim como um desastre natural, uma força da natureza implacável que, uma vez desencadeada, só para quando não restar mais ninguém de pé. Quando o boato de que o justiceiro está na área surge nos becos mais escuros, o pânico é imediato. Ele quebrou a única garantia que os criminosos tinham ao enfrentar a lei ou outros heróis, a certeza de que haveria um julgamento, uma cela ou uma chance de fiança. Com Castle, a sentença é dada no momento em que ele entra no recinto. Ele se tornou uma lenda urbana, o fantasma de um soldado que, teoricamente, morreu junto com sua família no Central Park, mas cujo corpo se recusou a descansar para arrastar o crime de Nova York direto para o inferno. Para entender a eficiência brutal de Frank Castle, precisamos entrar nos corredores escuros de sua mente. Ele vive em um estado de guerra psicológica permanente. O motor que alimenta suas ações diárias não é o desejo de fazer justiça ou de limpar as ruas para o bem comum. É uma vingança absoluta e calculada. Essa mentalidade nasceu no exato segundo em que ele testemunhou sua esposa e filhos serem metralhados em um fogo cruzado no Central Park. Aquele piquenique em família foi o ponto de ruptura. Naquele gramado manchado de sangue, o marido e pai amoroso morreu, e o que sobrou foi apenas a casca de um guerreiro. Frank sofre de um transtorno de estresse pós-traumático severo, mas sua mente operou uma transformação bizarra. Em vez de ser paralisado pelo trauma, ele canalizou a dor diretamente para sua eficiência em combate. Sua filosofia de vida é cirúrgica, fria e nihilista. Para ele, o sistema judicial está falido, e o crime não é um desvio de conduta que pode ser corrigido com reabilitação, mas sim um câncer terminal que precisa ser extirpado cirurgicamente da sociedade. No entanto, sua psique mantém um código moral rígido e distorcido. Ele direciona sua fúria exclusivamente para aqueles que causam o mal. Inocentes e civis são poupados a qualquer custo, e ele é capaz de arriscar a própria vida para garantir que nenhum espectador desarmado seja ferido em sua cruzada. Frank sabe que já está condenado, e sua mente aceita que ele é um monstro necessário para caçar os outros monstros. Ao contrário de muitas figuras proeminentes de seu universo, Frank Castle não possui soro de supersoldado em suas veias, não usa armaduras de alta tecnologia mutável e não manipula energias místicas. Ele é pura capacidade humana levada ao limite absoluto, o que torna seus feitos contra exércitos inteiros ainda mais impressionantes. Ele trata a cidade de Nova York como um grande tabuleiro de xadrez militar. Antes de invadir um galpão de drogas, Frank passa dias interceptando comunicações criminosas, mapeando rotas de fuga, criando esconderijos fortificados pela cidade e plantando armadilhas táticas. Ele antecipa as reações dos seus inimigos. Seu arsenal técnico é vasto. Ele é um atirador de elite formidável, capaz de eliminar alvos a quilômetros de distância sem deixar rastros. Frank é um veterano condecorado de elite do Corpo de Fuzileiros Navais, especificamente da Unidade de Reconhecimento de Força. Ele passou anos sendo treinado pelo Estado em guerra não convencional,
técnicas de infiltração avançada, tortura psicológica e contra-terrorismo. O verdadeiro poder de Castle reside no seu extraordinário QI de combate e planejamento tático. Ele não ataca por impulso. No combate de curta distância, seu estilo é cru, pragmático e letal, misturando artes marciais militares com o uso improvisado de qualquer objeto do cenário, de facas táticas a ferramentas pesadas. Mas a verdadeira engenharia do seu poder é a sua tolerância sobre-humana à dor. A força de vontade de Frank é quase uma anomalia biológica. Ele consegue manter o foco e continuar atirando com precisão mesmo sofrendo de concussões severas, hemorragias internas, costelas fraturadas, ou após passar por sessões extremas de tortura. A adrenalina e a obsessão pela missão anestesiam seu corpo. Por mais implacável e aterrorizante que Frank Castle pareça para seus inimigos, ele possui vulnerabilidades severas que o relembram constantemente de sua mortalidade. O primeiro ponto de ruptura é puramente físico. Por baixo do colete com a caveira, ele é apenas carne, osso e sangue. O acúmulo de danos ao longo dos anos cobrou um preço altíssimo do seu organismo. Seu corpo é um mapa vivo de traumas físicos recorrentes, e a falta de cuidados médicos adequados faz com que ele opere frequentemente no limite da falência biológica. Sem o devido tempo de preparação, ou se for pego de surpresa e desarmado em campo aberto, ele pode ser subjugado pela superioridade numérica. A sua vulnerabilidade mais perigosa, no entanto, está no seu ponto cego emocional. A armadura psicológica de Frank racha quando o passado bate à porta. Gatilhos que envolvem crianças em perigo ou pessoas inocentes que conseguem furar seu bloqueio de frieza, como a jornalista Karen Page ou a jovem Amy Bendix, desestabilizam completamente sua lógica militar. Quando essas pessoas específicas entram na linha de fogo, o estrategista frio dá lugar a um homem desesperado pela culpa de não ter salvo sua própria família. Inimigos inteligentes que descobrem esses laços conseguem criar armadilhas óbvias para atraí-lo, sabendo que Frank sacrificará qualquer plano tático perfeito e jogará sua própria autopreservação no lixo para garantir a segurança dessas vidas. A fúria cega também é o gatilho que o faz caminhar direto para emboscadas mortais. O veredito sobre a passagem de Frank Castle pelo mundo é incontestável. Ele alterou permanentemente a balança de poder e a história do submundo urbano. Ao dizimar as lideranças das maiores máfias e cartéis de Nova York, ele causou um vácuo de poder sem precedentes, deixando as facções criminosas fragmentadas e paranoicas. Além disso, sua cruzada solitária expôs operações clandestinas de corrupção militar de alto escalão profunda no governo. As mesmas operações sombrias que ele um dia integrou. Castle provou para os becos escuros que o medo psicológico focado pode ser uma ferramenta de controle muito mais avassaladora do que as grades da lei. Ele deixou um legado de sangue, mas também uma lenda eterna gravada nos muros de Nova York. Enquanto a caveira branca estiver pintada nas sombras, os culpados sabem que a punição está apenas esperando o momento certo para puxar o gatilho. Frank Castle perdeu tudo e transformou sua dor em uma guerra solitária contra o mal. Se você estivesse no lugar dele, teria tentado seguir em frente com os pedaços que restaram da sua vida? Ou teria colocado o colete de caveira para garantir que os culpados pagassem com sangue? Deixe sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Se inscreva no Cine SK para não perder os próximos dossiês e até a próxima.